Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tive que fazer um ajuste aqui. Eu queria só que vocês me dissessem se o áudio da minha voz está bom, está o suficiente para a gente começar a aula. Tá? Pedi para vocês compartilharem, eu queria só que vocês me dissessem se está ok o áudio. E queria pedir para vocês compartilharem para as pessoas. Boa noite, Terezinha Cordier, Marilene, Angelina Berger, ok, Maritânia, Taguá. Deixa eu só compartilhar aqui para o pessoal poder colocar aqui o link no YouTube. Perdão, do YouTube não, Facebook. Link correto agora. Aí. Esse aqui é o link correto da live. Caminhando. Pronto. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu preciso ver a conversa no celular, então quando eu não estiver olhando para a tela, para a câmera, não achem que é falta de educação não, tá? É porque eu estou olhando aqui a conversa de vocês. Ficou legal, hein, cara? Ficou legal. Aí vocês estão vendo a apresentação, estou aprendendo como é que faz para ficar uma aula bem legal e uma aula bem completa. A gente está agora em algumas aulas montando a apresentação, né, para ficar mais didático, para ficar mais fácil da gente entender e eu mesmo colocar as ideias de uma forma mais organizada. Então, Peca, boa noite. Sandra Machado, boa noite. Que bom que vocês estão chegando aí. Então, a gente montou aqui uma apresentação PowerPoint, essa terceira aula do Sermão da Montanha, segunda Cabala. E a gente pede que vocês compartilhem nos grupos de vocês. Maria José, Martins, Helena, Maricleide, tornando, pessoal, a turma aí chegando, Niegen, Marilene Covas, boa noite, Giovana Bueno, boa noite, Thales Pierre, maravilha, o pessoal chegando. Grande Rojas, beleza? Agora ficou bom, cara? Antônio Castro, agora sim, né, Niege? Agora deu certo a transmissão. Então, eu pedi para vocês, gente, por gentileza, por favor, compartilha. Vamos esperar aí 2, 3 minutinhos para a gente começar a aula propriamente. Eu queria pedir para vocês compartilharem na maior quantidade de grupos que vocês puderem, por favor. Hoje uma aula muito bacana do Sermão da Montanha, segunda Cabala. A gente já fez 2 aulas e agora nessa aula a gente continua a partir do trecho seguinte, né? Nós já falamos nas outras aulas sobre o que aconteceu, a simbologia do que aconteceu com Yeshua, os 40 dias no deserto, antes dele vir a público e transmitir as bem-aventuranças, o chamado Sermão da Montanha. E o primeiro trecho que nós já interpretamos, se você está aí e ainda não assistiu, está lá à disposição no nosso canal no YouTube. É só entrar no YouTube e digitar Unilux, Universidade da Luz. Vocês vão achar a gente, vocês vão achar a logomarca, que é bem parecida com essa que está aqui. Vocês vão achar e vocês podem se inscrever no canal. E a gente, no primeiro trecho, nós interpretamos a simbologia, o que está por trás das palavras, à luz da Kabbalah. Tá? Então, e a gente, além desse trecho dos 40 dias que Yeshua passou por um processo de alquimia interna antes de poder transmitir
o sermão, chamado Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a gente também falou sobre o primeiro verso, em que ele diz, na tradução mais comum, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e a gente descobriu que, na verdade, a tradução está incorreta, não é pobres de espírito, é pobres pelo espírito. E isso, quando a gente faz a interpretação ainda no hebraico, a gente vê que não tem nada a ver com pobreza, né, no sentido social. Tem uma questão profunda, até relacionada ali à humildade, à entrega ao Espírito. Então, esses foram trechos que nós já decodificamos juntos. E se você ainda não assistiu essas aulas, você pode assistir essa, não tem problema se começar agora, nessa terceira aula do Sermão da Montanha, segundo a Kabbalah. Vai ser um prazer, vai ser muito legal ter você aqui com a gente. Mas se você quiser fazer um curso completo, você pode depois no nosso canal no YouTube, vai estar lá a playlist com todas as aulas, tá? Então, eu queria dar as boas-vindas aí para Marilu, para Meriane, para Ângela Schmidt, e eu queria pedir para vocês também convidarem uns amigos de vocês. Então, eu queria saber do pessoal que está aí, vocês estão me escutando bem, estão ouvindo bem a minha voz, esse tom de voz que eu estou falando tá bom, vocês estão conseguindo enxergar uma imagem aqui embaixo, o que vocês estão lendo? Eu queria pedir para algum de vocês poder digitar aí para mim, o que vocês estão lendo embaixo aqui nesse PowerPoint, só para ver se vocês estão conseguindo enxergar bem a imagem. O que vocês estão lendo? Digita alguém aí para mim, por favor. Ana Maria, boa noite, seja bem-vinda. Eliana, o que você está conseguindo ler aqui embaixo, Eliana? Tá boa a imagem? Maravilha. Mas o que vocês estão lendo aqui embaixo? Quero ver se vocês estão conseguindo ler mesmo o que está escrito aqui embaixo, só para eu poder seguir com a aula tranquilo, que eu não estou falando achando que vocês estão entendendo e não estão, só para ficar um negócio bem legal e bem interativo aqui. Queria pedir essa gentileza de vocês. Aula 3, Sermão da Montanha, maravilha. Obrigado, viu, Eliana? Boa noite, Ana Maria. Aula 3, Sermão da Montanha, segunda Kabbalah, maravilha, gente, que bom. Então, gente, vamos pedir mais uma vez só, não vou incomodar agora nesse início com isso, mas eu queria pedir a vocês, gente, que vocês divulguem esse vídeo para várias pessoas. Antes disso, eu queria só mostrar para vocês a nossa plataforma, quem ainda não conhece, a nossa plataforma com os ensinamentos da Kabbalah, da Grande Fraternidade Branca dos Mestres. Basta você chegar na internet e digitar unilux7.com, vocês vão abrir essa página. Aqui estão todos os nossos cursos, nós vamos ter o Matriz 5D em Araxá, em Conceição do Mato Dentro. Eu queria chamar a atenção esse plano especial do Legionário da Luz. Tem muita gente que está aqui assistindo, inclusive, que faz parte, em que todos esses conhecimentos, como Merkaba, Kabbalah Crística, Kabbalah da Saúde, proteção energética, prosperidade e vários outros, Heart Matrix, oração quântica, os ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca que foram passados para nós ao longo de mais de 20 anos. A gente está agora organizando e sistematizando ele, colocando à disposição a um preço bastante acessível, né? A uma assinatura de R$ 29,33 por mês para ter acesso a todos esses cursos. Todos esses cursos estão aqui, já estão disponíveis. Então, tem muita gente que já concluiu o Merkabah, que é o veículo de luz Sagrada e Secreta 1, o 2 e o 3, e o Kabbalah Crística 1 também, que o Kabbalah Crística é o conteúdo completo desse trecho que nós estamos trabalhando aqui com o Sermão da Montanha segundo a Kabbalah. Voltando então para o nosso curso e começando propriamente o conteúdo da nossa live de hoje, Lúcia Souza, seja bem-vinda, Maria Luísa Magno, seja bem-vinda. Então nós já falamos sobre alguns trechos e nós vamos agora especificamente falar sobre esse trecho aqui do Sermão da Montanha, que é esse trecho que vocês vão se lembrar,
bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o que nós vamos fazer é pegar cada uma das palavras desse trecho, pegar a simbologia em hebraico, hebraico-aramaico, a língua que Yeshua Sananda, né, que Jesus falava, e vamos interpretar, decodificar, perceber quais são os códigos que estão por trás dessa frase. Quando a gente pega esse trecho, à primeira vista, quando a gente ouve, quando a gente lê, quando a gente aprende, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, a gente pensa na aflição emocional. Quando a gente se sente aflito, angustiado, triste, a gente pensa, Jesus, Yeshua está nos dizendo, bem-aventurados aqueles que estão tristes, porque essas pessoas vão ser consoladas. O que não está, obviamente, nesse caso não tem nenhum grande erro de tradução, como a questão do pobres de espírito e pobres pelo espírito, como é da primeira frase das bem-aventuranças propriamente. Então, essa interpretação, bem-aventurados, é muito interessante porque a palavra grega para bem-aventurados, makeiros, significa felicidade. Então, felizes os aflitos, felizes os tristes, porque eles serão consolados. É uma contradição interessante. Essa aflição a que Jesus se refere aqui, em primeiro lugar, ela tem a ver com uma aflição que é uma aflição existencial. É o vazio que nós sentimos quando a gente percebe que a realidade externa, que a realidade meramente material, emocional e mental, ela não nos abastece de tudo aquilo que a gente precisa. Jesus aqui está se referindo a esse tipo de aflição, a essa tristeza. Porque todo aquele que é um buscador, toda aquela que é uma buscadora sincera de si mesmo e procura seguir o caminho de despertar de consciência e de elevação e de evolução, nós todos passamos por muitas aflições realmente, muitos conflitos internos. Então, bem-aventurados aqueles que estão abertos a viver essas crises. Numa das mensagens dos mestres do ano 2002, Saint Germain e Serapis Bey diziam o seguinte: bem-aventurada a crise, abençoada a crise, porque a crise faz a gente crescer, faz a gente se mover, faz a gente sair do lugar, faz a gente encontrar partes de nós que a gente ainda não conhecia, faz a gente encontrar forças que a gente desconhecia. E novamente a gente vê aqui essa questão entre a nossa presença eu sou, o nosso espírito e o nosso ego. Quando a gente permite que o nosso espírito, que a presença divina, que a mônada, que o Neshama, que o eu sou em nós, comece a guiar de alguma forma os nossos passos, há um conflito interno, porque o ego não quer deixar. O ego nosso, negativo, quer tomar conta, quer se apoderar disso. Então, essa aflição a que Yeshua se refere é justamente essa aflição do ego, que quer manter o poder, que quer continuar controlando, que quer continuar jogando com a gente e não permitir que o espírito, que é fluido, o espírito que não necessariamente segue o que a nossa persona, a nossa personalidade deseja, não necessariamente segue esse caminho. Então, essa aflição é decorrente dessa espécie de atrito entre a nossa presença divina eu sou, entre a individualidade em nós, entre o self, entre a essência e o espírito, e a personalidade, a parte nossa relacionada ao ego.
Ficou claro para vocês? Essa é uma primeira interpretação desse trecho. Ficou claro isso para vocês? Enquanto vocês falam se ficou claro, se vocês têm alguma pergunta ou se vocês têm algum comentário, eu vou responder aqui a pergunta do Felipe. Ele gostaria de saber sobre a minha visão sobre... Felipe Moraes pergunta: gostaria de saber sua visão sobre Enoque e seu livro. O livro de Enoque é um livro extremamente simbólico, dificílimo de interpretar, mas ele é uma narração, assim como o Zohar, que é o livro do esplendor cabalista, ele é uma narração de experiências de diversos sábios, através da carruagem do Merkaba, nas diversas Sefirot, nas diversas dimensões. O livro de Enoque também é uma descrição das idas, das viagens de Enoque a várias dimensões e ao conhecimento que os chamados arcanjos passam para ele. Então, só que é um livro extremamente simbólico, tá? Mas é um livro importante e interessante para aquele que quer entender o processo da Kabbalah. E Enoque, ele traslada e ele se funde com a essência do arcanjo Metatron, que é responsável pela Sefirá de Keter, pela coroa. Então, realmente tem esse propósito. Tá bom? Boa noite, Helena Ângela, minha mãe. Ana Amélia Costa, Paulo Passo, boa noite. Carlos Henrique, maravilha. Podemos seguir, gente? Grande Zé Porfírio, um abraço para você. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário sobre esse trecho? Podemos seguir? Adelante. Podemos ir adelante. Beleza? Então vamos lá. Avante. Gente, dando sequência então, interpretando aqui, como nós já vimos nas aulas anteriores, a palavra bem-aventurados em hebraico vem de Ashur. Ashur em hebraico é pés. Ashrei, que é a palavra utilizada nas bem-aventuranças em hebraico, significa caminhar, caminhe, vá adiante, avante. Então, bem-aventurado significa avante. Yeshua está dizendo, sigam em frente. Os aflitos, em hebraico, aflito significa, como vocês estão vendo aqui embaixo, daká. Daká significa ruir, se desconstruir. E muito interessante que daká também significa se agachar. Tá? Daká começa com a letra latinizada D, mais a letra hebraica Dalet. Dalet é a porta. De acordo com o Sefer Yetzirah, o livro escrito por Elmore Abraão, a porta, a letra D, a letra Dalet, criou o olho esquerdo. E ela está ligada à inteligência que ilumina. Essa letra é que faz a conexão entre Chokmah e Binah, que são os hemisférios cerebrais, os hemisférios direito e esquerdo do cérebro. Legal? Consolados. A palavra consolados vem de Nashrum. Nashrum significa confortável, suspirar, respirar forte. Quando a gente pega, então, o trecho, a gente pode ver aqui o seguinte. Bem-aventurados, avante, sigam em frente, os aflitos. Quem são os aflitos? São as pessoas que se dão o direito de permitir que a presença divina, que o espírito, que o Neshama, que a alma, adentre e desconstrua, faça o ego
ruir, por isso aflito, daká em hebraico significa ruir, mas também significa se agachar. A letra Dalet, que é daká de aflitos, é a inicial de daká, aflito, é a letra da porta, o olho esquerdo. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão acompanhar aqui na setinha do mouse. A letra Dalet é essa aqui, é a que liga as Sefirot de Chokmah, sabedoria, e Binah, entendimento. Então ela conecta os hemisférios cerebrais e ela está relacionada ao olho esquerdo. O olho esquerdo, de acordo com a mitologia egípcia, foi o olho que Seth arrancou de Horus. Eu não sei se vocês lembram da história, mas uma belíssima mitologia que merece ser estudada, a mitologia egípcia. Horus é filho de Osíris e ele nasce como um ressurrecto, ele nasce das vísceras de Osíris. E ele vai brigar com Seth, que era irmão de Osíris, era seu tio, né? O Horus briga com seu tio, que tinha matado seu pai. Seth, então, ele representa o ego negativo. E Seth, numa batalha, arranca o olho esquerdo de Horus. Na simbologia egípcia, o olho esquerdo de Horus está ligado à glândula pineal. Repito, o olho esquerdo, arrancado por Seth, está relacionado à glândula pineal. O que essa mitologia de alguma forma demonstra é que em algum momento, e simbolicamente, em algum momento da humanidade, nós deixamos a nossa glândula pineal ser arrancada e fizemos a desconexão entre razão e emoção, entre pensamento e sentimento, através dos hemisférios, porque você se lembra que Dalet é a letra que conecta os hemisférios, é a letra que abre a porta da glândula pineal. Então, quando Seth arranca o olho esquerdo de Horus, é uma simbologia do momento da humanidade em que a glândula pineal foi ocultada, foi aprisionada pela criação da dualidade por nós mesmos. Interessante a gente mencionar que existia no Egito Antigo uma escola de sabedoria, escola iniciática, que recebia ensinamentos de seres iluminados, de seres de outras dimensões, que se chamava a escola do olho esquerdo de Horus. Tá? Então a gente consegue fazer aqui essas conexões. Boa noite, Imaculada. Boa noite, Ana Amélia, Kátia, Carlos do Rosário, meu brother. Boa noite, Elizabeth Beck. Então, para vocês que chegaram agora, a gente está interpretando, decodificando, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados, nós já sabemos, significa avante, sigam à frente. Aflito, em hebraico, vem de daká, que significa ruir. É quando a gente permite que ruar, o espírito, em nós adentre e desconstrua o nosso ego. E muitas vezes esse ego é ruído. E daká também significa se agachar. A inicial de daká é a letra D latinizada, que é Dalet em hebraico, e Dalet é a porta. E Dalet, no Sefer Yetzirah, o livro da formação, criou o olho esquerdo, é a inteligência que ilumina, que conecta Chokmah e Binah. Porque serão consolados. Consolados é Nashrum, que é confortável, suspirar, respirar forte. A gente sabe que as línguas antigas usam o hálito, o ar, a respiração para aludir ao espírito. Portanto, quando fala consolados, Nashum significa respirar forte, significa permitir que a luz total da própria presença divina,
que a luz do Espírito, que a luz do Merkaba, que a luz do Neshama, que a luz do Eu Sou, que é Shekhinah, adentre cada poro do corpo e de todos os outros corpos. Quando a gente vai fazer a junção desse conhecimento, a gente, sabendo que Dalet é a porta que conecta, a gente se lembra que o olho esquerdo, que foi criado por Dalet, pelo DNA divino, que são as letras, né? As letras hebraicas são o DNA criador divino. Então, Dalet é a letra que criou o olho esquerdo. Existia uma escola antiga de sabedoria no Egito que chamava a escola do olho esquerdo de Horus. E o olho esquerdo é a glândula pineal. E para a gente entender o que a gente está lendo, às vezes a gente precisa ler o que a gente não está lendo. A gente precisa ler além do texto. Boa noite, Belina. Que bom que você está aí. Boa noite mais uma vez, Marilu. Saudações para você também. E aí, as bem-aventuranças estão em Mateus 5. Em Mateus 6 é dito o seguinte, Yeshua diz o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Antes da gente seguir, eu vou mostrar aqui para vocês que em Etz Hahai, na árvore da vida, algo muito importante a respeito da glândula pineal, do olho esquerdo, de Horus em nós, e da letra Dalet, que é a porta estreita. Quando Yeshua se refere à porta estreita, quando ele fala que um homem rico jamais é mais fácil um camelo atravessar um buraco de uma agulha do que um homem rico, ele está se referindo a uma pessoa plena de ego, porque uma pessoa plena de ego não consegue atravessar a porta de Dalet, que é essa porta que a gente está mostrando aqui. Quando a gente pega, né, no processo de Maaseh Bereshit, na obra da criação, o átomo inicial que dá origem ao Big Bang, a grande expansão, é Keter, a vontade, a coroa. Keter se manifesta em duas energias primordiais, como se fossem o Yin e o Yang taoísta. E essas energias são energia masculina, ativa, Chokmah, e energia feminina, passiva, Binah. Se nós pegarmos essas duas energias, então eu peguei aqui Chokmah e ampliei a esfera dela, e faço a mesma coisa com Binah, o que a gente tem aqui no centro? Quando a gente tem a união entre Chokmah e Binah. O que a gente tem aqui no centro quando a gente junta Chokmah e Binah? Vocês estão conseguindo ver? O que é essa imagem que é formada aqui nessa fusão? Boa noite, André Farina, Donata Vecchia. Essa união, essa interseção entre essas duas esferas aqui. Estão conseguindo ver, gente? Essa interseção entre essas duas esferas cria qual imagem aqui? Vocês sabem, vamos lá. Ela cria Da'at, que é a Sefirah, exatamente, né? A Sefirah não oculta, mas tem uma imagem que é formada aqui, que forma Da'at. Vocês não estão conseguindo ver? O Vesica Pisces. Então, o Vesica Pisces inicial é esse aqui. Primeiro Vesica Pisces que surge, que vai dar origem a toda forma. Por quê? Aí eu vou até entrar aqui na Kabbalah, e que tem a ver com os olhos serem a lâmpada do corpo, com Dalet, que cria o olho esquerdo, ser a lâmpada do corpo. Por quê? Vou explicar isso na genética sagrada da Kabbalah. Como que isso se dá? Na anatomia sagrada da Kabbalah.
No processo da criação, o inefável origina Keter, que se manifesta em duas energias, Chokhmah e Binah. Essas duas energias, a fusão delas nesse Vesica Piscis, origina a porta, Dalet. Aqui não está desenhado o Da'at, que é uma não sefirá ou uma sefirá oculta, que é a 11ª sefirá. Mas essa sefirá está aqui. E dentro desse Vesica Piscis, dentro desse Da'at, dentro desse Dalet, a energia sai, se origina daqui, dessa tríade, Keter, Chokhmah e Binah, e vai originar Hesed. E a partir de Hesed, que é a expansão do amor, a energia luminosa do amor puro, que vai criando tudo, as outras sefirot, as outras dimensões são criadas. Então aqui em cima nós temos 3, e a fusão de Chokhmah e Binah cria Hesed, que vai dar origem às demais. Então a gente tem aqui embaixo as 7 dimensões, os 7 corpos, os 7 céus. Então é do imanifesto ao manifesto. Tá? E a palavra lâmpada em hebraico, adivinhe só, é menorá, que é esse candelabro, muitas vezes de 7 para 7 velas, outras vezes para 9, e menorá significa brilho, lâmpada e luz. A palavra nur, que vai estar dentro de menorá, significa brilhar em aramaico. Se nós pegarmos as sefirot que estão aqui, ó, nesse desenho, e vocês estão vendo que tem Chokhmah, Hesed e Netzah num pilar, Binah, Gevurah e Hod no outro. Então, o que é a menorá? É pegar essas sefirot e fazer elas num outro desenho. Pega essas sefirot e coloca elas numa outra posição. Então, exatamente isso que é feito na menorá. E a gente tem Keter no centro e as demais sefirot no outro. Então, Da'at, Tiferet, Yesod e Malkut continuam no pilar central. Então, a lâmpada a que Yeshua se refere é a lâmpada da árvore da vida. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então, o que Yeshua está dizendo aqui? Avante os aflitos, aqueles que se agacham. E olha só que interessante quando a gente pega a palavra agachar. Quando você se agacha, você está no alto e desce. A energia superna de Keter, Chokhmah e Binah se agacha através de Daleth e se manifesta nas demais sefirot. A energia superna de Keter, Chokhmah e Binah se agacha e desce se manifestando nas demais sefirot. Então, quando a gente lê o trecho completo, a gente está dizendo o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que significa, na tradução hebraica decodificada como nós fizemos agora, sigam em frente, avante, caminhem aqueles que se agacham. Os que agacham, eles são flexíveis, eles pegam a luz do alto e trazem, permite que ela entre, permite que o espírito adentre a matéria, o ego, e faça com que o ego negativo possa ruir. Então, avante, sigam em frente aqueles que se agacham, que trazem a luz de Keter, Chokhmah e Binah para baixo, permitem esse atrito, Daká, que é a palavra hebraica para aflito, significa atrito também. Então, permitem esse atrito, porque essas pessoas serão consoladas, e consoladas significa plenos de espírito. E nós vimos também que Dalet, que é a letra que está relacionada à palavra Daká, aflito, criou o olho. Então, o que Yeshua está dizendo aqui é o seguinte: sigam em frente, permitam que a luz da superior, a luz sutil criadora,
adentre em vocês, porque vocês poderão permitir assim que o Espírito Ruach, a presença divina, o Neshama, a presença eu sou, o Eterno, se manifeste plenamente em vocês, que é o significado da palavra consolado. E quando ele vai para o capítulo 6, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo, ele está justamente se referindo à árvore da vida. Porque os olhos, Dalet, são a conexão com as demais Sefirot. É a permissão que se dá através do centro da glândula pineal, a porta por onde se permite que entre a luz em todo o nosso corpo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? O que vocês acharam dessa interpretação? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês querem fazer uma pergunta? Querem dizer algo? Amor, Maria, Helena, vocês querem dizer algo? Comentar alguma coisa? Nada? Gente, então eu queria fazer 2 pedidos para vocês. O primeiro pedido é que vocês compartilhem esse vídeo. O vídeo de hoje realmente foi mais curto. No próximo vídeo, nós vamos seguir a mesma lógica. Nós vamos fazer uma prática relacionada a Dalet, a abertura da porta, dentro dos ensinamentos da Kabbalah Crística. Então eu queria pedir muito que cada um de vocês compartilhe para que pelo menos 10 pessoas possam, 10 grupos, 10 pessoas possam assistir essa vídeo. A Marilu fez uma pergunta interessante aqui. Será que o povo daquela época entendia isso? Marilu, eu tenho a impressão que pelo menos as pessoas que estavam entre os essênios, entre mais próximos de Yeshua, eles sabiam muito mais. Tem impressão não? Tenho certeza que eles sabiam muito mais do que isso. Mas tem aquela questão, né? Tem um ensinamento amplo que era feito em parábolas e tinha um ensinamento que era passado diretamente ali, iniciático aos discípulos. O que nós estamos fazendo aqui é subvertendo de alguma forma, brincando, tá? Nós estamos pegando os ensinamentos que eram passados e ditos ocultos e jogando para que o mundo inteiro possa assistir. Então a gente pede que vocês compartilhem. E um outro pedido que eu quero fazer a vocês, gente, quem ainda não conhece, queria convidar vocês, eu vou colocar aqui nos comentários o link para vocês conhecerem. Tem muita gente aqui, algumas pessoas que já são alunos, assinantes do plano especial do Legionário da Luz. A Universidade da Luz, que é essa instituição da qual nós fazemos parte, é uma universidade de filosofia, de autoconhecimento e de espiritualidade. Nós reunimos conteúdos de 20 anos de ensinamentos dos mestres, como Saint Germain, Almora, Yeshua, Kutum e outros, e também 20 anos de experiência minha, mais de 40 anos de experiência da minha esposa, além de várias canalizações, ensinamentos e transmissões dos chamados mestres ascensos. E eu queria convidar vocês, porque nós criamos uma forma bem acessível para que o máximo de pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Nós criamos um plano de assinatura que o que você gasta para você ir uma vez na padaria, ou que você, um almoço self-service você faz, R$ 29,33, menos de R$30 por mês, você tem acesso a esses cursos.
Então a gente já tem lá o Merkaba Sagrada e Secreta 1 a 3, muita gente aqui já fez, tá aqui já fez. Cabala Crística 1 a 3, Cabala da Saúde, ativação da presença do Eu Sou, ativações do corpo de luz de Buda, Heart Matrix, reconfiguração do subconsciente, como utilizar a Kabbalah para a prosperidade, criação do átomo permanente, oração quântica segundo Saint Germain, práticas da matriz 5D. Então, nós preparamos esse conteúdo por muito tempo e para que chegasse esse momento, para que esse conhecimento fosse disponibilizado a toda a humanidade. Daniel Teófilo, seja bem-vindo. Então, a gente queria convidar vocês para entrar. Eu disponibilizei aqui no... vou colocar aqui, saiba mais sobre o plano especial legionário. Por que legionário? Que é aquele que busca e quer vencer a batalha de si mesmo, e tem a ver também com a Legião da Luz do Arcanjo Miguel, tá, gente? Saiba mais sobre o plano especial legionário da luz. Aqui, nesse link, vocês podem se matricular, e o Zap da Unilux, se vocês quiserem mais informações sobre os cursos, é esse aqui. E eu vou responder a pergunta que o Milton fez. Ele pergunta, não existe pergunta ignorante, viu, Milton? Pode ficar despreocupado. Ele pergunta quem criou a árvore da vida. Na verdade, a árvore da vida ela foi criada pelo inefável. A árvore da vida, esse diagrama, ele é uma visualização de como o universo é organizado. A árvore da vida é um universo, tá? Então, quem criou a árvore, quem criou o universo foi a inteligência que nós chamamos de Deus. Agora, esses diagramas foram os cabalistas ao longo do tempo que decodificaram, e várias inteligências interplanetárias, inteligências ligadas à ordem de Melquisedeque, que disseminaram esse conhecimento ao redor do universo. Tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Algum comentário que gostaria de fazer? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu vou colocar aqui para a gente fazer juntos. Eu costumo fazer, eu e a Maria, todo dia de manhã. É uma prática dos 72 nomes de Deus, também é uma prática cabalista. Eu vou deixar ela aqui para que vocês possam fazer. Então é só ficar visualizando na tela, depois eu posso colocar o link para vocês. A simples visualização desses 72 nomes, que pode ser objeto de uma aula específica, se vocês tiverem interesse, ela ativa o nosso DNA, porque são as letras que criaram tudo no universo. Então, para a gente encerrar a aula, eu vou colocar aqui. A Lucia fala, a maioria das religiões atuais até pregam com as mesmas palavras, mas não esclarece os conteúdos como você. As pessoas seguem o vídeo sem entender nada. Milton pergunta, onde e como devo usar a árvore da vida? A árvore da vida, o Milton, essa pergunta é excelente. Existem dois pilares do conhecimento da Kabbalah. O primeiro é Maaseh Bereshit, como o universo foi criado. E o segundo é Maaseh Merkaba, que é a carruagem. Maaseh Merkaba é o ensinamento do trono. Merkaba significa trono e significa carruagem. Trono porque é o centro da consciência. E carruagem porque te ensina a transitar nessas dimensões universais, como os cabalistas fazem. Eu recomendo que você entre, eu vou colocar aqui no nosso canal no YouTube, que tem alguns vídeos, eu vou até colocar aqui já, vou te dar uma colher de chá. Eu vou colocar já na primeira aula do que nós estamos falando, que é o Sermão da Montanha segundo a Kabbalah. Nas playlists. Eu vou colocar aqui que tem a primeira aula. Mas se você quer
utilizar os ensinamentos, eu sugiro que você se matricule na Unilux, como eu coloquei ali, que lá tem várias técnicas que não estão no canal, tá? Então, Milton, se você quer as técnicas mais profundas, elas estão disponíveis no plano de assinatura da Unilux, tá? Você vai ter vamos dizer assim, uma degustação, você vai ter uma noção em algumas práticas que estão no nosso canal. Beleza? Combinado, Milton? Entra aqui, Milton. Olha lá. Entra aqui, cadê você? Beleza? Então vamos seguir então com a nossa prática. Eu vou colocar aqui para a gente encerrar a live de hoje. Colocar, então vocês só olhem para as letras, inspire, expire, inspire, traga a letra, inspire e traga a letra para você, expire, expande, visualizando que você está levando essas letras para cada átomo do seu corpo, tá? E eu vou só deixar as letras, beleza? Então vamos lá. Wahewa Yolayo Sayote Arame Meheshi Lalahe Aha Kaheta Ezayo Alada Lahawa Eheha Yozala Mebehe Hereyo Hekome Lahawa Kalayo Lawawa Behela Nelaha Yo Melahe Hehewa Nutahe Hehaha Yoreta Shihahe Reyoyo Awame Lachave Washire Yochewa Laheche Chawake Menuda Anuyo Cheheme Reheha Yoyoza Hehehe Meyocha Wawala Yolahe Sahala Areyo Hashila Meyohe Wahewa Danuyo Hecheshi Ameme Nunua Nuyuta Mebehe Sewayo Numeme Yoyola Hereche
me sabe, wameve, yohehe, anuwa, mecheyo, damebe, menuke, ayoa, chevewa, rehahe, yoveme, heyoyo, mewame. A gente queria agradecer a presença de cada um de vocês, dando boa noite, desejando uma ótima semana, essa segunda semana de novembro, que todos possam ter uma semana iluminada, com os 72 nomes de Deus e com essa nova interpretação que, de alguma forma, os mestres inspiram, nos auxiliando a compreender o que está por trás de vários dos ensinamentos deles. Então eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês e novamente pedir que vocês compartilhem essa live. Então vou escrever aqui, compartilhem a live, 10 grupos ou pessoas. E que vocês assinem e divulguem para que a gente possa continuar esse trabalho, a gente possa ter, esse trabalho possa ter continuidade. A gente pede que vocês ajudem a divulgar esse plano, que é a forma mais acessível a ter acesso a um conhecimento, como vocês estão vendo, um conhecimento muito profundo e um conhecimento iniciático, da forma mais acessível possível. Eu, sinceramente, eu não acredito que vocês vão encontrar em nenhum outro lugar um conhecimento tão profundo